Mãe, eu sei exatamente como te sentes neste momento. Cansada, frustrada, exausta, perdida. Quando eu entrei para a academia, eu estava numa altura em que ele despertava-me de 1 à noite, às vezes ou de 2 em 2. Então estava assim numa fase um bocado complicada. Eu estava a ficar exausta, privada de sono, em baixo, deprimida e não estava a usufruir da maternidade da maneira que eu queria. Cheguei mesmo a pensar, isto não é para mim. Era um bebê que estava demasiado exausto na maioria das vezes ao longo do dia, que acordava sempre de manhã a chorar. Estava completamente exausta, estava cansadíssima, sem conseguir dormir mais do que 2 horas seguidas. Foi horrível. Cheguei a estar 2 horas a tentar adormecer a Mariana, porque ela entrava numa privação de sono, numa coisa terrível, e foi mesmo muito difícil. Cheguei a pensar desistir. Todas estas mães se sentiam exatamente como tu te sentes neste momento. Mas a partir de hoje, eu quero que saibas que há esperança. Não existem impossíveis e que chegou a altura de mudar a tua vida. Eu deito no bercinho, dou-lhe um beijinho na testa e ele fica e por norma adormece sempre. É muito raro agora eu ter que ir lá. Ainda mais, já há noites que ele às vezes nem me desperta. Portanto, é maravilhoso. Ou quando desperta, às vezes basta um toquezinho meu e ele fica. Ainda temos muitos progressos para fazer, mas eu nunca imaginei que perto de 7 meses ele ia estar assim. Ele hoje é um bebê de 6 meses, em que adormece sozinho no berço desde os 2 meses e neste momento está apenas com um despertar noturno. É um bebê que dorme quase 12 horas e já chegou a dormir seguidas sem um único despertar. É um bebê super bem disposto, tranquilo, sorridente e só que é brincadeira. Nós somos uma família super feliz. Eu estou a usufruir da maternidade finalmente como eu sempre quis. Hoje em dia conseguimos aproveitar a maternidade na sua plenitude, podemos descansar, estamos felizes, podemos brincar com o nosso bebê, que ele está contente, bem disposto. Já melhorou 200% a minha qualidade de vida, já melhorou muito a minha maternidade, fiquei muito mais leve. E hoje consigo que a minha filha durma a noite toda, que a minha filha tenha cestas muito boas e eu continuo a amamentar, e era tudo que eu queria, era o meu objetivo. Com isto, o que é que nós temos? Temos uma criança hiper feliz, temos uma criança super ativa, super bem disposta, a aprender todos os dias mais uma coisa. Portanto, só tenho a agradecer à Leonor porque realmente aprendi muito e aprendi a colocar as coisas em prática e conforme fosse sentindo. Boa sorte para vocês. E só tenho que agradecer à Leonor por isto, por toda a ajuda que nos deu. E isso devemos tudo à Leonor e queremos lhe agradecer por tudo aquilo que nos forneceu. Palavras para lhe agradecer, eu e a minha família. Muito obrigada, Leonor, pelo teu serviço, porque tu és incrível, porque nem toda a gente faz as coisas de forma tão genuína como tu fazes. A transformação da tua maternidade começa hoje. Bem-vinda à Semana de Sono do Bebê. Olá, mãezoca! Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da Semana de Sono do Bebê, onde tu vais aprender os primeiros passos para ajudar o teu bebê a adormecer sozinho em 15 minutos, diminuindo ou mesmo eliminando os despertares noturnos. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Leonor Pereira, enfermeira e terapeuta do sono, e ajudo bebés a dormir e pais a descomplicar. Tenho 30 anos, 2 filhotes e nestes últimos 2 anos já transformei mais de 1000 famílias. Ao longo do evento a Semana de Sono do Bebê, que durará uma semana, tu vais aprender então os primeiros passos para ajudar o teu bebê a adormecer no berço, sozinho, de forma rápida e tranquila, diminuindo ou até mesmo eliminando os despertares noturnos. E mamã, mesmo que sintas que agora já tenhas tentado de tudo, mesmo que o teu bebê só adormeça no colo e tenha múltiplos despertares noturnos, este evento é dedicado também a todas as nossas grávidas e às mãezocas com bebés entre os 0 e os 24 meses. E ao longo das aulas eu irei dar exemplos com casos práticos para quem tem bebés entre as faixas etárias dos 0 aos 3 meses, dos 4 aos 8, dos 9 aos 18 e dos 18 aos 24 meses. Então, se esse é o teu caso, este evento é mesmo para ti. E na passada segunda-feira aconteceu a nossa primeira aula do evento e que já foi vista por centenas de pessoas, onde falámos sobre os principais erros que ninguém tem coragem de te dizer e que impedem o teu bebê de ter a autonomia do sono e de diminuir os despertares noturnos.
No final dessa aula, eu lancei um exercício para as mãezocas realizarem e publicarem no nosso grupo exclusivo no Facebook do evento. Se tu ainda não tiveste a oportunidade de ver a primeira aula, eu recomendo que comeces por aí. Faz pausa neste vídeo e clica aqui de lado para assistires à aula 1, tal como aparece nesta imagem. Eu construí esta semana como se fosse uma espécie de série ou uma novela. E o que é que isso significa? Significa que é fundamental que tu assistas por ordem, ok? Porque a informação e o conhecimento que eu partilho contigo têm uma ordem lógica. E pode ser, talvez, por isso até que o teu bebê não consiga adormecer ou tenha múltiplos despertares noturnos. Porque quando nós não seguimos a ordem lógica dos passos, os resultados podem não ser os esperados. Por isso, faz uma pausa neste vídeo e vai lá assistir à aula 1 se ainda não assististe. Aqui na página basta selecionares a opção aula 1, tal como aparece nesta imagem, e assistires. E depois voltar novamente para a aula 2, porque só desta forma garantes que consegues aprender todo o conteúdo para ajudar o teu bebê a ganhar autonomia e diminuir os despertares noturnos, tal como já acontece com mais de 1000 famílias que eu já ajudei até hoje. E por falar nas famílias, eu quero agradecer muito às alunas que estão na Academia do Sono do Bebê, porque foram elas que patrocinaram este evento. O facto de elas terem confiado no meu trabalho e de participarem na minha Academia do Sono do Bebê possibilitou a realização deste evento de forma gratuita e deu-te a ti, mãezoca, a oportunidade de participares gratuitamente. Então, muito obrigada às minhas alunas por darem esta oportunidade a todas as mãezocas que precisam de orientação acerca do sono do bebê e que querem ajudá-los a ganhar autonomia. Eu quero igualmente parabenizar todas as mamãs que participaram e realizaram o exercício que foi lançado na aula 1 e que esclareceram as suas dúvidas no nosso grupo exclusivo do Facebook do evento. Eu e a minha equipa estamos a fazer os possíveis para responder a todas vocês, mãezocas. E eu quero relembrar que este grupo só está disponível durante o evento Semana do Sono do Bebê e que após este evento terminar, o grupo será encerrado. Se tu ainda não estás presente no grupo exclusivo, clica aqui no botão azul do lado direito e pede o teu acesso exclusivo ao grupo do Facebook. Este tipo de suporte que estás a experienciar dentro do grupo exclusivo no Facebook é semelhante ao que nós damos dentro da Academia do Sono do Bebê, onde eu e a minha equipa respondemos diariamente às vossas dúvidas e questões. A nossa equipa, que te dá suporte dentro da academia, é especializada em enfermagem e sono do bebê e é formada por mim para garantir que esteja sempre coerente com o meu método. Mas até eu falar-te sobre a Academia do Sono do Bebê, e hoje? O que é que nós vamos falar hoje? Na nossa aula de hoje nós vamos falar acerca dos 9 mandamentos da autonomia, hábitos que todos os bebés precisam para ter autonomia e dormir à noite. Porque a autonomia ela é imprescindível para diminuir ou mesmo eliminar os despertares noturnos, que é precisamente o tema principal do nosso evento, a Semana do Sono do Bebê. Não só para eliminar os despertares noturnos, como também para ajudar o teu bebê a adormecer sozinho, no berço e sem birras, sem choro, de forma rápida e tranquila, mesmo que agora isso te pareça impossível e uma realidade muito distante. Porque é precisamente assim que as mãezocas se sentiam antes de aplicarem a minha metodologia e antes de entrarem na Academia do Sono do Bebê. Então, e o que é que tu vais aprender ao longo da Semana do Sono do Bebê? Na aula 1, que foi disponibilizada na segunda-feira, aprendemos sobre os principais erros que ninguém tem coragem de te dizer e que podem estar a impedir o teu bebê de ter a autonomia do sono e vários despertares noturnos. E os erros são os seguintes: tentares de tudo para adormecer o teu bebê, ou seja, não teres consistência, estares constantemente a mudar de estratégia, não teres um ritual nem um passo a passo. Essa falta de consistência deixa o teu bebê muito confuso e inseguro e, claro, com cada vez mais dificuldade em adormecer, diminuindo a sua autonomia do sono. Não estás 100% segura daquilo que estás a fazer. Estás a deitar o teu bebê no berço ou simplesmente a tentar adormecê-lo, mas cheia de medo e inseguranças. Insegurança é essa que passa através das tuas ações para o teu bebê. E adivinha, ele não vai conseguir relaxar para adormecer, aumentando ainda mais as birras e as lutas contra o sono. Deixares o teu bebê decidir o que é melhor para ele.
não estás no controle da situação, deixares o teu bebê nesse controle. E o problema é que ele não tem maturidade para isso. Ele precisa que sejas tu a ditar as regras do jogo. Os bebés precisam de saber o que fazer e isso quem lhes diz somos nós, adultos. E quando não és tu que estás no controle e deixas o bebê confuso, ele vai chorar, o que vai prejudicar muito o momento de adormecer. Arranjar desculpas para a falta de qualidade de sono do teu bebê. Agarrar-te demasiado às dificuldades, aos desafios, ao invés de te focar nas soluções. Os desafios e as fases mais difíceis vão sempre existir, mas isso não pode ser justificação para o teu bebê não dormir. Estares constantemente a adormecer o teu bebê. Quando tu ficas obcecada com o sono, tu não deixas o teu bebê respirar. Ele precisa de receber estímulos e de gastar as energias. E tu precisas de relaxar. Quando ficas demasiado obcecada com o sono do teu bebê, isso coloca muito stress no processo. Por isso, faz com que o teu bebê rejeite a hora de adormecer e rejeite o berço. Não priorizares o sono do teu bebê. Porque eu não quero que tu fiques super obcecada e estressada com isto, nem que coloques tudo à frente do sono. Eu sei que tu não tens tempo, nenhuma mãe tem. Por isso, mesmo é que tu deves definir prioridades e o sono do teu bebê tem de ser uma delas. Tudo o resto pode esperar, mas a cesta do teu bebê, não. Só assim vais conseguir, de facto, melhorar a qualidade de sono dele. E a qualidade das cestas tem impacto direto no sono noturno do teu bebê. E na aula de hoje nós vamos falar então sobre os 9 mandamentos da autonomia, hábitos que todos os bebés precisam para ter autonomia e dormir à noite. E na aula 3, que estará disponível na sexta-feira às 8, vou-te apresentar o caminho para o teu bebê adormecer sozinho e diminuir ou mesmo eliminar os despertares noturnos. Mãezoca, eu acredito que tu estejas ansiosa para descobrir qual é este caminho que te levará à tão desejada autonomia do sono e às noites completas a dormir, certo? Mas antes, é muito importante falar sobre os hábitos, porque estes hábitos que te vou apresentar hoje são o veículo que te levará até ao tal caminho e é com eles que os vais percorrer. É precisamente o tema da nossa terceira aula que estará disponível na sexta-feira a partir das 8. Então, sem estes hábitos estabelecidos, de nada serve tu teres o caminho, porque provavelmente não te vai levar ao teu objetivo final. E talvez tu te estejas a perguntar: será que o problema de sono do meu bebê é a falta de hábitos de sono saudáveis? Não pode ser outra coisa? Não será mesmo dele? E eu quero dizer-te que os estudos dizem que a causa mais prevalente de insónia em bebés e crianças até aos 3 anos é a insónia comportamental da infância por associações inadequadas, ou seja, hábitos e comportamentos inadequados. O que não quer dizer, Mãezoca, que tenhas culpa. Tal como eu já disse aqui várias vezes, ninguém nasce a saber ser mãe, mas fazemos e damos sempre o nosso melhor. E o facto de estás aqui hoje já demonstra que tu estás a tentar e a dar o teu melhor. E por saber que tu queres dar o teu melhor, que tu queres o melhor para o teu bebê, queres, acima de tudo, que ele seja saudável e feliz, eu vou falar-te destes hábitos, destes 9 comportamentos que tu precisas de adotar para ajudar o teu bebê a crescer saudável, porque o sono é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento saudável de qualquer ser humano. E para além destes hábitos contribuírem diretamente para a saúde do teu bebê, ainda vão contribuir para o teu bem-estar. Diz-me lá, tu não sentes falta de ter a tua rotina? De sentir que consegues gerir o teu tempo? Ter alguma previsibilidade dos acontecimentos? Eu sei como é que tu te sentes. Parece que os dias passam e há sempre alguma coisa que ficou por fazer. Às vezes nem banho ou refeições consegues fazer em condições. Estes hábitos, Mãezoca, vão ajudar-te a finalmente teres uma rotina funcional, tanto para o teu bebê como para a tua família, e assim recuperares a harmonia e o bem-estar familiar. Repara neste exemplo desta família que estavam num ponto de cansaço muito grande e que apenas transformaram hábitos errados em bons hábitos e assim ganharam finalmente sanidade mental. E ainda neste outro exemplo desta família que em apenas 2 semanas a aplicar novos hábitos já tinham um bebê a dormir cestas no berço e 9 horas de sono noturno consecutivas. Escusado será dizer que isso fez toda a diferença no dia-a-dia deles e no sono de toda a família.
E o que é que são então estes hábitos? É nada mais, nada menos do que comportamentos que tu vais adotar na tua rotina diária. Porque só fazendo todos os dias, durante vários dias, se tornará um hábito. E acredita, vai causar-te algum desconforto nos primeiros dias. Porquê? Porque qualquer mudança, qualquer hábito novo que nós implementamos na vida, até se tornar um hábito, nós temos de o fazer dia após dia. Mesmo que seja difícil inicialmente, para que depois, quando já estiver bem estabelecido, seja fácil. Daí eu ter-te pedido para tu escreveres os teus porquês. Agora que tu já sabes o porquê de tu quereres a autonomia do sono do teu bebê, o porquê de quereres percorrer este caminho, é muito mais fácil para ti manter-te focada e resiliente na aplicação destes hábitos. Mas caso ainda tenhas dúvidas, eu preciso te dizer que aquilo que os estudos científicos demonstram é que a autonomia é um dos comportamentos de sono mais importantes a adquirir durante a infância. Ou seja, a capacidade da criança para se auto-acalmar ou autorregular durante a noite, que se define como a aptidão da criança para transitar para o estado de sono, acordar e voltar a dormir após os vários despertares fisiológicos que ocorrem durante a noite, sem necessidade de sinalizar os pais ou cuidadores, permitindo-lhes uma melhor consolidação do sono. Então, e vamos lá para o primeiro hábito que todos os bebés precisam para chegar à autonomia e às noites completas de sono. Ter um horário regular e consistente de sono. É fundamental que tu definas um horário regular, tanto de acordar quanto de deitar, para que o organismo do teu bebé se ajuste e se habitue àquele horário. E não precisa de ser uma hora rígida. Tu podes definir um intervalo de 1 hora no máximo, desde que seja entre as 7 e as 9, que é o horário ideal, fisiologicamente falando, para o bebé acordar, como podes ver aqui nesta imagem. Então, aqui nesta imagem tu consegues perceber bem o que acontece no organismo do teu bebé ao ponto de vista hormonal, ao longo de todo o dia. Ali por volta das 18, a melatonina, que é a hormona indutora do sono, aumenta a sua produção, atingindo o seu pico pelas 24. E o cortisol inicia a sua produção perto das 6, atingindo o seu pico pela manhã, altura em que começa a diminuir novamente. E recentemente aconteceu aqui a mudança da hora para o horário de verão. E eu recebi algumas mensagens de mães a referir que os bebés tinham alterado um pouco o padrão de adormecer e acordar devido à mudança da hora. O que acontece é que agora anoitece mais tarde e amanhece mais cedo. E isso não significa que o teu bebé se vai deitar mais tarde, apenas quando já está de noite, porque provavelmente será muito tarde para ele. Aquilo que deves fazer é diminuir a entrada de luz solar cerca de 1 a 2 horas antes de quereres que o teu bebê inicie o seu sono noturno e ter a entrada de luz bem bloqueada até à hora que, teoricamente, o teu bebê irá acordar pela manhã, ok? Fazendo isso de forma consistente, tu vais ajudar o teu bebê a regular a sua produção hormonal novamente. E daqui a uns meses, mudanças do horário vão acontecer novamente e tu precisas de estar preparada. Porque o sono do teu bebê, ele é cíclico e tu precisas de adaptar e de aprender e aplicar o método. Não é uma questão de sorte, é uma questão de rotinas e saúde. Então, ter um horário de acordar regular ajuda a regularizar o ritmo circadiano do bebê. Por exemplo, acordar sempre entre as 7 e as 8 vai influenciar diretamente com a hora de deitar, a hora que o teu bebê vai de facto querer adormecer à noite. Exemplo, bebés que acordam entre as 7 e as 8 da manhã vão estar prontos para iniciar o seu sono noturno entre as 19 e as 20. Quando tu deixas o teu bebê dormir até tarde, isso pode significar que ele à noite só vai querer adormecer tarde. Por isso, escolhe uma hora de acordar entre as 7 e as 9 da manhã e uma hora de deitar entre as 19 e as 21, sabendo que o intervalo ideal entre o acordar e o deitar e vice-versa são as 12 horas. Não desvalorize este hábito, mãezoca. Parece algo simples, mas é fundamental. Repara neste exemplo de um bebê que está na academia. Esta mãe diz que começou a ter um horário regular para deitar o bebê pelas 19. O próprio bebê, com o hábito, começou a pedir para ir dormir a essa hora e dorme até às 7h30, 8 da manhã do dia seguinte, com apenas 1 a 2 despertares. O bebê tem 4 meses. Isto porque o ritmo circadiano do bebê se regularizou, a sua produção hormonal estabilizou e isso reflete-se em noites de sono com muito menos despertares.
Já sabes, horários regulares e não só. Também é importante ter um ritual de sono regular, previsível e relaxante. Para além de ter horários de sono regulares, é fundamental que exista um ritual de sono. E o que é um ritual? Um ritual é uma sequência de acontecimentos, de passos que se sucedem pela mesma ordem, dia após dia. Banho, massagem, uma canção de embalar ou uma história, leitinho e cama. Como fazem estas mãezocas aqui? Repara, este bebê de 14 meses faz 11 a 12 horas de sono noturno e todas as cestas no berço, e a mãe refere que a rotina consistente foi a chave. E este outro exemplo deste bebê de 3 meses que todos os dias tem o mesmo ritual noturno e nem é preciso adormecê-la. Ela adormece sozinha, de tão tranquila que fica. Este ritual vai ajudar o teu bebê a sentir-se mais tranquilo e seguro. Sabes porquê? Porque lhe traz previsibilidade. E quando temos um ritual, o bebê já sabe o que é que vai acontecer a seguir. E isso traz-lhe uma sensação de segurança, ao contrário de quando não existe um ritual consistente. O bebê nunca sabe bem o que é que vai acontecer de seguida. Não sabe se pegaram nele para comer, para dormir, tomar banho. E essa imprevisibilidade traduz-se num bebê muito mais ansioso e nervoso, ou seja, com os níveis de cortisol e adrenalina elevados. Mãezoca, os bebés não gostam de surpresas, portanto diz-lhe sempre o que é que vai acontecer e diz-lhe sempre a verdade. Isso é fundamental. Quando o teu bebê sabe exatamente o que vai acontecer, quando isso se repete dia após dia, ele consegue relaxar e, consequentemente, adormecer. E não só adormecer, mas adormecer tranquilo, o que certamente se vai refletir num bebê que desperta muito menos durante a noite. Já falámos de 2 hábitos importantíssimos: ter horários regulares de acordar e deitar e ter um ritual consistente. E agora vou falar de outro hábito fundamental e muito simples, mas que muitas vezes é desvalorizado: ter um ambiente adequado de sono. O ambiente de sono é fundamental para a qualidade do mesmo, uma vez que um ambiente calmo e escuro promove a produção de melatonina e ajuda a regular os ritmos circadianos, como podes ver aqui nesta imagem, relativamente à influência da luz artificial com a produção da melatonina, considerando que a exposição à luz sinaliza o despertar e a escuridão induz o sono. Percebe-se que uma exposição à luz antes do início do sono pode interferir no início e na manutenção do mesmo. A exposição a luzes, principalmente do espectro azul, que são os ecrãs, pode mesmo inibir a produção da melatonina. Desta forma, o melhor ambiente para o teu bebê dormir é no quarto, principalmente para bebés acima dos 4 meses, porque já estão muito mais alertas para o ambiente que os rodeia. Porque é no quarto que nós vamos conseguir um ambiente calmo, resguardado de barulhos e estímulos, e escuro, mesmo durante o dia. Claro que durante o dia a escuridão nunca é total como à noite, mas nós devemos sim escurecer o ambiente também para as cestas. Se existir necessidade de alguma luz, esta deve ser preferencialmente de cor alaranjada ou vermelha. Podes também utilizar o ruído branco como forma de relaxar e induzir o sono do teu bebê. Acredita, este ruído branco é uma ajuda muito grande no que toca a induzir o sono e ainda abafa os barulhos do exterior. Olha aqui este feedback deste bebê que dorme cestas de 1 a 2 horas e meia desde que a mãe utiliza o ruído branco. E para além disso, sente que o ruído ajuda o bebê a adormecer sozinho. É de facto uma enorme ajuda. Para além disso, é também importante a temperatura do quarto, que convém estar entre os 18 e os 21, 22 graus. Mas não precisas andar a medir com termómetros, ok? É uma temperatura amena e vais-te apercebendo de como é que o teu bebê acorda, se está frio ou transpirado, e vais ajustando. Okay? É natural que nesta fase, nesta altura de mudança de estação, seja mais difícil acertarmos com a roupa adequada e com a temperatura do quarto. Uns dias está mais calor, outros dias está mais frio. Por isso, se o teu bebê começar a acordar mais vezes nestes últimos tempos, não te esqueças nunca de verificar esta questão do calor ou frio, porque acontece com muita frequência nesta altura do ano. Os principais fatores que deves ter então em consideração no ambiente de sono são
que seja silencioso, escuro e que não existam mudanças depois do bebê adormecer. Muito importante. Se queres que o teu bebê durma no berço, deita-o lá acordado. Mas isso é um assunto para falarmos na aula de sexta-feira. Continuando aqui nos nossos hábitos, vamos passar para o hábito seguinte. Não ter fome ao deitar, nem permitir a ingestão de líquidos excessivos perto da hora do início da noite. Claro que, se queremos que o bebê durma por um longo período de tempo, ele tem de estar de barriguinha cheia. E neste ponto, daquilo que eu vou vendo, todos os pais têm atenção a isto. Às vezes até demais. Vale salientar que quando o bebê já janta e passado pouco tempo vai dormir, provavelmente já não existe aqui necessidade de leitinho antes de adormecer, até porque, e aqui vamos para o segundo tópico deste hábito, nós não devemos permitir a ingestão excessiva de líquidos perto da hora do início da noite, principalmente devido aos xixis. Então, mas qual é que é o problema? O bebê tem fralda, mas ninguém vai andar a trocar fraldas de madrugada, a não ser que existam cocós ou acidentes de roupas molhadas. Mas é precisamente para evitar esses xixis que saem fora da fralda que nós vamos restringir os líquidos antes de adormecer. Se o bebê não jantar ou tiver esta necessidade de leitinho antes de adormecer, claro que nós vamos dar, mas vamos sempre optar por uma boa fralda. E, peguem a dica, de tamanho acima. A fralda é para durar as 11, 12 horas de sono noturno. Portanto, nada de deitar bebés com fome, nem exagerar aqui na ingestão de líquidos ao final do dia. E ainda sobre a alimentação, passamos aqui para outro hábito importantíssimo. Reduzir os alimentos e bebidas estimulantes. E aqui especificamente para bebés que já estão na fase de introdução alimentar. Então, devem ser evitados alimentos ou bebidas com estimulantes, com açúcar, cafeína, como refrigerantes, café, chá, chocolates, nas várias horas que antecedem o sono, já que podem perturbar o sono se ingeridos após a hora do lanche. Mais especificamente sobre a ingestão de açúcar. Esta ingestão foi associada a um sono mais leve e menos reparador, em relação à dieta pobre em alimentos açucarados. Assim, quanto mais açúcar for consumido durante o dia, menor a qualidade e quantidade de sono durante a noite. E para além do açúcar e da cafeína, alimentos com alto teor de gordura geralmente são difíceis de digerir pelo estômago, pelo que comer alimentos gordurosos muito perto da hora de dormir geralmente leva à indigestão, tornando o sono improvável. Então sim, a alimentação saudável e equilibrada é fundamental para o desenvolvimento dos nossos filhos e influencia também o sono. E estes são dois pilares fundamentais para a saúde do ser humano, sendo que outro pilar essencial à saúde é o exercício físico. E é sobre isso que vamos falar agora. Então, outro hábito muito importante é incentivar a prática de atividades adequadas à faixa etária, de preferência ao ar livre, com exposição diária à luz. Então, este ponto é muito importante, principalmente porque eu sinto que ele é um bocadinho desvalorizado, até por mim. Falamos muito de não estimular demasiado, estarmos atentos aos sinais de sono e muitas vezes esquecemos da importância de estimular o bebê de forma adequada, claro, para que ele se possa desenvolver, treinar as habilidades e até mesmo cansar. Bebés hiperestimulados têm dificuldade em adormecer, mas bebés aborrecidos também. Nunca sentiste que quando ficas o dia todo em casa é mais difícil adormecer o teu bebê? Ou o contrário, que ele adormece melhor quando vocês vão dar um passeio? Eu sentia e ainda sinto muito isso com os meus filhos. Quando eles ficam todo o dia em casa, ficam super aborrecidos, com necessidade de correr, saltar, extravasar, apanhar sol. E isso depois tem um impacto no sono, porque é como se eles não tivessem gasto as pilhas todas. Claro que nós temos que adaptar isto à faixa etária, mas mesmo bebés pequenos beneficiam muito de uns passeios ao ar livre, umas brincadeiras que promovam o seu desenvolvimento. O chamado tummy time. Não desvalorizes isso, meizoca. Não caias no erro de estar sempre a tentar adormecer o teu bebê
sem lhe dares a oportunidade dele se exercitar. E agora é também importante nós falarmos aqui do oposto. Então, outro hábito que nós devemos ter em consideração é evitar atividades hiperestimulantes antes de adormecer. Nós acabamos de perceber que a atividade física, as brincadeiras e a presença de estímulos, ela é fundamental para o bebê e para o seu sono. Mas, antes de ir dormir, nós não vamos fazer brincadeiras hiperestimulantes, como por exemplo, fazê-lo rir às gargalhadas, brincadeiras que envolvam muita atividade física, pular, rebolar, etc. Antes de dormir, pelo menos naqueles 30 minutos, 1 hora que antecedem o sono, nós devemos optar por brincadeiras mais calmas, que exijam a concentração do bebê, como por exemplo puzzles, empilhar aqueles bloquinhos, encaixar, etc. Reparem neste exemplo aqui desta mãe, que ela entrou na academia quando o bebê tinha 13 meses e percebeu que uma das alterações que precisava de fazer era a nível dos estímulos. Fizeram mudanças simples, mas que fizeram toda a diferença. E hoje, com 15 meses, tem uma bebê que dorme 11 horas de sono noturno, apenas com um despertar, e que está muito menos agitada em casa. Por isso, mãezoca, não desvalorizes este hábito. Ao final do dia, reduzir os estímulos aí em casa. E para além de reduzir os estímulos, é importantíssimo para o bebê, e vamos aqui a outro hábito, ter tempo de convívio com os pais. Então, quando nós temos um bebê que está o dia todo na creche, longe dos pais, e que chega à casa e começa o stress, fazer o jantar, dar banho, tudo a correr, porque a Leonor diz que às 19 tem de estar na cama. É assim ou não é? Eu sei, mãezoca. Eu cometo esse erro todos os dias, porque isto de abrandar o ritmo é fácil em teoria, mas na prática é um verdadeiro desafio. Mas a verdade é que faz muita diferença. A verdade é que este stress e esta pressa têm impacto nos nossos bebés e no sono deles, principalmente na hora de adormecer. Quando os nossos bebés não recebem a atenção que tanto precisam, e quando digo atenção, não é só presença, é presença, mas a 100%. É olhar para eles nos olhos, é falar com eles, ouvi-los, parar de fazer coisas para só estar ali. Quando isto não acontece, sabes em que momento é que ele vai receber esta atenção? Na hora de adormecer. É o momento perfeito. A minha mãe finalmente largou o telemóvel, desligou a televisão, deixou de falar com o meu pai ou com a minha avó ou com quem quer que seja e está aqui só comigo. Finalmente eu tenho a minha mãe só para mim. Mas sabes qual é que é o problema disto? O teu bebê vai querer aproveitar aquele momento e não vai querer adormecer. Ele vai querer adiar a hora de adormecer ao máximo para aproveitar, para matar as saudades. Então, um momento que devia ser tranquilo e relaxante torna-se um tormento, porque o teu bebê vai lutar contra o sono durante o máximo de tempo que ele conseguir, porque ele não quer separar-se de ti. Ele sente que ainda não matou todas as saudades. E eu sei que tu estás a pensar, Leonor, isso de facto faz aqui sentido, mas o banho tem de ser dado, o jantar tem de ser feito, as tarefas não se fazem sozinhas. Eu sei. A quem dizes, eu estou sempre sozinha com os meus 2 filhos ao final do dia. Eu sinto na pele exatamente aquilo que tu estás a sentir e a pensar. E o melhor conselho que eu tenho para ti é, inclui o teu bebê contigo nas tarefas. E se ele for muito pequeno, senta-o numa cadeirinha ou uma espreguiçadeira a ver-te a fazer o jantar, enquanto falas com ele. Coloca uma música ambiente calma para aliviar o stress. Já que as tarefas têm de ser feitas, por que não fazer com leveza? E ainda consegues matar as saudades do teu bebê ao mesmo tempo. Acredita em mim, faz muita diferença. Experimenta fazer isso e depois conta-me, combinado? Mas antes de irmos para o desafio que eu tenho para ti hoje, falta falar do último hábito que todos os bebés precisam para ter autonomia e diminuir os despertares noturnos. Fazer cestas adaptadas à idade, desenvolvimento e necessidade da criança. Claro que as cestas tinham que estar presentes. Então, a cesta, até à idade escolar, é uma necessidade biológica que contribui significativamente para o tempo total de sono das crianças, sendo conhecido o seu papel no desenvolvimento cognitivo da criança. Ou seja, se nós sabemos
que um bebê de 6 meses deve dormir entre 12 a 16 horas de sono em 24 horas, dificilmente nós vamos conseguir este total apenas com o sono noturno. Até porque é fundamental que os bebés cumpram com as janelas de vigília que são recomendadas para a idade. Neste quadro podes ver as horas de sono por dia recomendadas por faixa etária, segundo a Academia Americana de Pediatria. Em Portugal, a maioria das crianças não completa o número de horas de sono recomendado, segundo a Sociedade Portuguesa de Pediatria, com evidência científica a referir que aproximadamente 15 a 20% das crianças em todo o mundo relatam sonolência diurna excessiva, reforçando assim a importância da sesta. Neste sentido, a sesta pode ser vista como uma medida defensiva dos efeitos prejudiciais da privação de sono, já que pode ajudar a neutralizar o déficit de sono à noite, reduzindo a sonolência e a fadiga e melhorando o estado de alerta. Eles ainda dizem que a sesta reforça a saúde e desenvolvimento global da criança, nomeadamente a nível das funções cognitivas, processamento emocional e autorregulação. Mas que eu tenho a certeza que isto já te aconteceu. Pelo menos a mim já. O bebê não fazer as cestas como devia, ou até saltar cestas, ou fazer cestas muito curtas, e depois temos um bebê muito mais desregulado emocionalmente. Comigo já me aconteceu várias vezes, então agora que o Gonçalo tem 3 anos, muitas vezes ele salta a cesta. E sempre que isso acontece, ele fica hiperativo. Toda a tarde, desafiador, irrequieto, super aborrecido, a chorar por tudo e por nada, a fazer birras por tudo. E apesar de ele estar na idade das birras, eu consigo perceber a diferença de quando ele dorme ou não. Muitas vezes, Meizoca, nós temos bebés pequenos, com dificuldade em adquirir novas habilidades por conta da falta das cestas. Diz-me, como é que um bebê vai conseguir concentrar-se para gatinhar, andar, sentar, bater palmas, enfim, aprender seja o que for, se estiver sempre com sono? Ele aprende, mas tem muito mais dificuldade. Eu lembro-me perfeitamente do Gonçalo ter 10 meses. Ele está naquela fase de transição de cestas, em que já recusava a terceira cesta por completo, mas chegava ali ao final do dia completamente exausto. E houve um dia, eu lembro-me até com detalhes, porque na altura eu partilhei nos stories. Ele já se sentava perfeitamente, aliás, ele já se punha de pé agarrado às coisas. E naquele dia ele estava sentado e caiu para trás. Como se estivesse ali 6 meses e estivesse a aprender a sentar ainda. E ele caiu literalmente de sono. Nós muitas vezes acabamos por rotular o nosso bebê como birrento, mal disposto, chorão, preguiçoso. E na verdade, ele só tem sono. Olha este feedback incrível desta família, que após aplicar o método, diz ter um bebê muito mais feliz, descansado e uns pais muito mais dispostos a acompanhar o seu desenvolvimento. Porque de facto o descanso é vital para toda a família. E agora eu quero deixar-vos aqui um quadro com o número de cestas recomendadas em cada faixa etária. E apesar deste quadro estar assim um bocadinho incompleto, até porque falta ali a faixa etária dos 0 aos 3 e dos 9 aos 12, mas então, dos 0 aos 3 são recomendadas 4 cestas no mínimo. Dos 3 aos 6, 3 a 4. Dos 6, eu diria que até aos 12, 2 a 3 cestas. E dos 12 aos 18, 1 a 2. Dos 18 até aos 4, 5 anos, uma cesta diária. E eu sei que é uma questão muito comum. Leonor, como é que eu sei quando reduzir o número de cestas? Como é que eu faço essa transição? Então eu vou-vos deixar aqui algumas orientações quanto aos sinais e indicadores para reduzir ou abandonar a cesta. Então, resistência prolongada na hora de adormecer à noite, presença de despertares noturnos ou começar a acordar mais cedo de manhã comparativamente com a rotina prévia, dificuldade em adormecer durante o período inicial da cesta, capacidade para a criança se manter acordada e a preservação, isto é muito importante, da atenção, humor e atividade sem necessidade de cesta. Ou seja,
É o teu bebê que te vai dizer quando está preparado para fazer essa transição e abandonar uma cesta. Então, mãezoca, eu sei que até agora tu podes ter aí a tua cabeça a explodir de muita informação e não saberes por onde começar. Ou então achares que eu já fiz isso tudo e não resulta. Mas vamos ser sinceras. Se de facto tu já tivesses implementado tudo de forma consistente, não estaríamos aqui agora. É por isso que a nossa aula 3 será tão importante para compreender o caminho para o teu bebê adormecer sozinho e diminuir ou mesmo eliminar os despertares noturnos. Mas, Oca, tu estás aqui a investir o teu tempo e eu aprecio muito, valorizo muito. Então, eu não vou estar aqui só a dizer coisas para ficar bonito, porque em jogo está a tua saúde, do teu bebê e da tua família. E como prometido, hoje também teremos um desafio para realizares até à próxima aula, que é sexta-feira. Mas antes, eu quero aqui relembrar o que nós falámos até agora, os 9 mandamentos da autonomia, que são os hábitos que todos os bebés precisam para ter autonomia e dormir à noite. E os 9 mandamentos são: ter um horário regular e consistente de sono, ter um ritual de sono regular, previsível e relaxante, ter um ambiente adequado de sono, não ter fome ao deitar, nem permitir a ingestão de líquidos excessivos perto da hora do início da noite, reduzir os alimentos e bebidas com estimulantes, incentivar a prática de atividades adequadas à faixa etária, de preferência ao ar livre, com exposição diária à luz, evitar atividades hiperestimulantes antes de adormecer, ter tempo de convívio com os pais e fazer cestas adaptadas à idade, desenvolvimento e necessidade da criança. Portanto, falámos aqui de muitos hábitos importantíssimos e que todos os bebés precisam para adquirir a sua autonomia do sono e diminuir os despertares noturnos. Mas existem 2 hábitos que eu vou deixar para falar na sexta-feira. Estes 2 hábitos são fundamentais para o sucesso da noite de sono do teu bebê e muito possivelmente nunca ouviste falar neles. Pois é, o tal caminho para que o teu bebê consiga adormecer sozinho no berço e diminuir ou até mesmo eliminar os despertares noturnos. O tal do método, ou seja, aquilo que eu ensino a todas as mãezocas que estão na academia. E sexta-feira tu vais conseguir espreitar um bocadinho deste método, até porque várias mãezocas já me vieram questionar. Afinal, que academia é essa onde estas mães que têm estes resultados estão inseridas? Dentro da academia do sono do bebê é onde eu ensino todos os passos para ajudares então o teu bebê a adormecer sozinho e eliminar os despertares noturnos. Mesmo que neste momento o teu bebê tenha associações de sono como mama, colo, embalo, tenha múltiplos despertares noturnos durante a noite, demore horas a adormecer, lute contra o sono, chore sempre na hora de dormir. Isto também parecia impossível para dezenas de mãezocas que já aplicaram o meu método. Mas depois de terem aplicado o meu método e com consistência necessária, conseguiram ver resultados expressivos. Dentro da academia temos mais de 30 aulas focadas no desenvolvimento da autonomia do sono do bebê para que ele consiga adormecer sozinho, sem ter de adormecer sempre no colo ou na mama. Além disso, dentro da academia também encontrarás o meu método específico para resolver os despertares noturnos, que são uma consequência direta da falta da autonomia de sono. E o que é que as mãezocas que entrarem na academia vão conseguir alcançar? Vão conseguir que o bebê adormeça sozinho, de forma rápida e tranquila, sem choro. E a duração das cestas certamente vai aumentar, é inevitável. Vão ter mais tempo em casal. Vão conseguir deitar o bebê e ir ver um filme com o marido, por exemplo. E às noites, os despertares noturnos também vão diminuir. Sabes porquê? Porque o bebê vai saber adormecer sozinho, também durante a madrugada. Elas vão ainda conseguir desenvolver uma rotina e sentir que voltam a ser elas mesmas novamente. Vão conseguir ter mais tempo para cuidar delas, para ler o livro que não pegam há meses, ver a série que toda a gente já viu, menos elas, ou simplesmente poderem tomar um banho demorado sem ninguém a chamar. Vão conseguir
finalmente respirar e dizer: sinto-me uma mulher realizada, feliz e cheia de energia. Mas Oca, eu já ajudei 1000 famílias com o meu método e eu também te quero ajudar a ti e à tua família. E há outro facto importante aqui. O facto de tu já estares a acabar de assistir à nossa segunda aula do evento diz-me que tu realmente estás comprometida em ter consistência no processo do sono do teu bebê. Por essa razão, para quem está aqui a assistir a esta aula, vai garantir condições muito especiais. E quando eu digo especiais, serão mesmo especiais, mamã. Para isso, então, eu criei um grupo VIP no WhatsApp. Esse grupo terá informações de como tu te poderás inscrever na Academia do Sono do Bebê com um valor muito especial. Como poderás ganhar como bónus uma consulta individual comigo e com a minha equipa e ainda habilitar-te a uma consulta presencial comigo em tua casa para te ajudar de forma prática com o teu bebê. Ouviste bem? Portanto, para aceder, clica no botão que aparece por baixo desta aula e entra agora no grupo VIP do WhatsApp. Ao entrares neste grupo, vais receber então os próximos passos para conseguires fazer parte da Academia do Sono do Bebê com todas estas condições especiais. Eu vou dar-te todas as informações e vou esclarecer todas as tuas dúvidas acerca da Academia nesse grupo VIP, está bem? Entrar nesse grupo vai dar-te um acesso mais pessoal e próximo para tu perceberes como é que vais conseguir adaptar tudo isto ao teu bebê e à realidade da tua família. E as vagas para a Academia do Sono do Bebê dentro do grupo são limitadas, ok? Então eu recomendo que entres agora mesmo. A minha equipa também vai enviar informações e vai esclarecer todas as tuas dúvidas. Basta clicar então aqui no botão que te aparece debaixo da aula. E como prometido, hoje também teremos um desafio para realizares até à próxima aula, sexta-feira. Então, na aula de segunda-feira, nós falámos sobre os erros. E eu pedi-te para tu escreveres o porquê de tu quereres e considerares importante a autonomia do sono do teu bebê. E muitas de vocês escreveram e partilharam e parabéns e obrigada por isso. Assim, quando o processo estiver difícil, tu vais ler essa lista e vais lembrar-te do porquê estás a fazer. Hoje nós falámos sobre os hábitos que todos os bebés precisam. Falámos de 9 no total. Eu vou deixar aqui a lista para ser mais fácil para ti novamente. Então, ter horários regulares e consistentes de acordar e deitar, ter um ritual de sono previsível e relaxante, ter um ambiente de sono adequado, não ter fome ao deitar, nem permitir a ingestão de líquidos excessivos perto da hora do início da noite, reduzir os alimentos e bebidas com estimulantes, incentivar a prática de atividades adequadas à faixa etária, de preferência ao ar livre com exposição diária à luz, evitar atividades hiperestimulantes antes de adormecer, ter tempo de convívio com os pais e fazer cestas adaptadas à idade e necessidade do bebê. E o exercício que eu quero que tu faças já hoje, então eu quero que tu identifiques quais os hábitos que tu consideras que deves melhorar ou até mesmo começar a implementar, porque ainda não o fazes, e começar já hoje. E amanhã, ou no máximo sexta-feira, eu quero que me contes a diferença que a implementação desse novo hábito teve no sono do teu bebê. Eu acredito que tu já vais sentir diferenças. Eu estou muito confiante e tu também precisas de estar, Mesoca. Então, seleciona os hábitos que tu consideras que precisas de começar a melhorar imediatamente. Após selecionar, partilha no grupo do Facebook quais tu selecionaste e aproveita para esclarecer as tuas dúvidas. Para te ajudar no processo, eu vou deixar aqui a estrutura que tu podes fazer, tu podes utilizar aqui para partilhar este exercício no grupo exclusivo do Facebook do evento e também esclareceres a tua dúvida. Então, tu vais deixar um comentário com esta estrutura. O meu nome é, tenho um bebê com X meses, os hábitos que eu decidi começar a implementar são estes e a minha dúvida sobre a aula 2 é esta. Já sabes,
Eu e a minha equipa faremos o nosso melhor para responder a todas vocês, mãezocas. E antes de nós terminarmos, eu quero fazer a revisão aqui da nossa aula 2. O foco da nossa segunda aula foi então falar precisamente sobre os hábitos que todos os bebés precisam para ter autonomia e dormir à noite. Além disso, eu acabei também de lançar um exercício que é mesmo importante tu começares a aplicar logo após esta aula para dares então o primeiro passo na melhoria do sono do teu bebê. E como eu também expliquei-te aqui o que é a Academia do Sono do Bebê e como podes fazer para conseguir condições especiais nesta turma. Portanto, eu aconselho-te muito a entrar agora no grupo VIP. Dentro desse grupo, a minha equipa vai partilhar como é que tu podes também te juntar às mais de 1000 famílias na Academia do Sono do Bebê, com condições mesmo muito especiais e exclusivas para quem faz parte deste evento do sono do bebê. Então, após partilhares o exercício e entrares no grupo VIP, clicando no botão aqui abaixo, caso queiras fazer parte da Academia do Sono do Bebê, mas atenção, só mesmo se quiseres que o teu bebê ganhe autonomia do sono, adormecendo sozinho e assim dormindo uma noite inteira. Qual é então aqui o teu próximo passo? Aplicar os hábitos na rotina do teu bebê e organizares a tua agenda para assistires à aula 3, que estará disponível na próxima sexta-feira a partir das 8. Mãezoca, fica atenta ao teu e-mail para receberes os acessos para a próxima aula deste evento Semana do Sono do Bebê. Até breve!